Unidade temática Amazônia Colonial. Conteúdo: o Espaço Amazônico Paraense. Habilidades: compreender o processo de criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão. Olá, pessoal! Eu sou a professora Carolina Costa, de Estudos Amazônicos. Sejam bem-vindos à nossa sala virtual, que foi criada com o objetivo de ajudar e facilitar os estudos em casa. Por isso, qualquer dúvida, vejam e revejam essas videoaulas quantas vezes forem necessárias. Vamos lá para a aula de hoje? Olá, pessoal! Mais uma vez, Bem, hoje nós estudaremos o último conteúdo do nosso segundo bimestre, que está na página 4 de vocês, da apostila. Vou deixar a foto aqui do lado para vocês saberem aonde acompanhar. Do segundo bimestre, não esqueçam, o último conteúdo do segundo bimestre. O assunto também é bem curtinho, portanto a aula de hoje será bem mais curta. O tema é o Espaço Amazônico Paraense. Nós iremos discutir sobre a criação do Estado Grão-Pará e Maranhão. Bem, pessoal, a criação do Estado do Grão-Pará e Maranhão foi uma medida aplicada por Marquês de Pombal. Eu vou fazer um resuminho, porque esse assunto, na verdade, vocês verão só no 7º ano de forma mais aprofundada. Mas para evitar e ajudar na crise que Portugal estava passando com esse processo de um tratado chamado Methuen, que ele havia feito com a Inglaterra e que tinha deixado Portugal em uma crise econômica muito alta, o rei de Portugal intitulou Marquês de Pombal como um ministro, digamos assim, para que ele cuidasse da sua principal fonte, que era a colônia do Brasil, e a fizesse produtiva, de forma que o Brasil tirasse toda a sua produção, todo o seu processo de colonização, ajudasse Portugal a sair dessa grande crise. Então, Marquês de Pombal ele aplicou diversas medidas no Brasil, visando o social, mas principalmente o econômico. E uma delas foi a criação do Estado do Grão-Pará e do Maranhão. Inclusive, quem ficou responsável por esse estado foi o irmão do Marquês de Pombal, que foi Pedro Teixeira. E no dia 13 de junho de 1621, por carta régia, o Estado do Grão-Pará foi criado. Ele não tinha ligação nenhuma com o Estado do Brasil, ele era separado, ligado diretamente a Portugal. O porquê? Não precisamos relembrar, mas mesmo assim relembraremos, que a região amazônica é uma das regiões mais ricas e mais vasta em diversidade, em riquezas naturais, recursos naturais, minerais, que até então ainda não sabiam, é claro, mas também sim. Então a ideia principal era proteger essa região. É por isso que ela teve um destaque muito importante, não só nesse momento, mas focando neste, houve essa separação e essa preocupação com esse território. Não só isso, a região do Pará e do Maranhão, a região não, o estado do Pará e o estado do Maranhão, eles correspondem a localidades estratégicas no que diz respeito à fronteira e à interligação. Era mais fácil Portugal vir direto a Belém
para chegar pela fronteira, pelo Atlântico, né, e chegar à região pela entrada do rio, do que ir pelo outro litoral do Brasil, que os estados que foram explorados nesse primeiro momento foi o Rio de Janeiro, São Paulo, Salvador, Recife, enfim, e não existia ainda essa interligação via terra. É claro que tinham pessoas que faziam esse translado, né? Mas era uma missão muito perigosa, era mais fácil chegar pela fronteira, pela beira-mar do Pará. E nessa época o Pará e Maranhão eram interligados, eram um estado só. Só anos depois, nós veremos no próximo slide, que ele foi separado do Maranhão e tornado 2 estados, mas até então era um estado só, muito por sua localização geográfica estratégica, de fronteira não só com a Europa, mas também com o restante da América do Sul, os outros países, também pela produção dos seus recursos naturais e muito pela preocupação em ocupar e desenvolver o território, coisa que eu repito direto para vocês, que é uma informação essencial e importante que vocês não devem esquecer. O estado do Maranhão e do Grão-Pará, entre 1626 e 1775, compreendia os atuais estados do Ceará, Piauí, Maranhão, Pará e Amazonas. A capital era São Luís do Maranhão, embora Belém do Pará representasse no final do século XVII um importante centro comercial. A partir de 1775, o estado foi desmembrado e passou a se chamar Estado do Grão-Pará e Maranhão. Subordinado à coroa, o estado foi criado para facilitar o acesso à costa do Brasil, já que à época, por questões de correntes marítimas e ventos, era mais fácil acessar o Brasil através de São Luís do que Salvador. Tal alteração otimizou a ocupação e a exploração do novo estado. Estima-se que no século XVIII o território já abrigava fazendas de cana-de-açúcar, cacau, café, arroz e tabaco, além das fazendas de criação de gado. A união com o Maranhão é desfeita em 1774, ao mesmo tempo em que a região sofria com uma grande estagnação da economia local. À época da independência, o Grão-Pará também participou de conflitos armados contra o domínio português. Bem, como eu falei para vocês, a aula de hoje seria bem curtinha, o assunto é bem pequeno. A partir de agora, nós iremos ver, nós já conseguimos ver a construção e a formação da região desde a pré-história, né, desde as teorias da presença humana na região, as fases de desenvolvimento, chegada dos portugueses, instalação desses portugueses aqui, criação do estado do Pará e do Maranhão, formação dessa região. Nós iremos relembrar nas próximas aulas, isso já no terceiro bimestre de vocês, sobre as características mais atuais. Lembram que eu falei para vocês que antes de entendermos o que é o hoje, nós precisávamos voltar na história e entender como foi esse processo de formação, esse processo de ocupação, para assim compreender e perceber as características do hoje, que não tem como alguém já surgir formado. Tudo é um processo de construção, de aprendizagem. Então, para entendermos o hoje, que é o que nós veremos a partir de agora, no próximo bimestre, que nós precisávamos voltar e entender esse processo de criação da região. Eu espero que tenha ficado tudo claro. Lembrando mais uma vez que esse foi o último assunto do nosso segundo bimestre.
Estudem bastante, se tiver dúvida, voltem os vídeos, voltem os slides desse vídeo, consultem a apostila de vocês têm um material de consulta, e também estou disponível para qualquer dúvida, para qualquer ajuda que vocês tiverem. Até a próxima e fiquem bem! A sua aula continua no próximo vídeo.